Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A nossa bendita esperança está nele. Nós acreditamos nele e a nossa fé permanece firme no Senhor, a nossa bendita esperança, amém? A gente vem aí numa série de vídeos sobre escatologia. Se você quiser conferir, dá uma olhada abaixo no canal, que nós temos alguns vídeos aí bem interessantes que vão tirar suas dúvidas ou gerar mais dúvidas. E aí você vai ter que estudar para tirar essas dúvidas, amém? A gente parou no último vídeo onde nós estávamos falando sobre as 7 trombetas. E hoje nós iremos falar sobre as 7 taças do Apocalipse, amém? Segura aí que a gente já volta. Então, a gente vai falar das 7 taças do Apocalipse, e essas 7 taças elas vão compreender um período da grande tribulação, onde esses juízos serão determinados, taças, no caso, derramados sobre os ímpios, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Por que Evangelho? Porque na grande tribulação vai ter pregação, vai ter o anúncio acerca de Cristo. E muitas pessoas vão rejeitar essa pregação, muitas pessoas vão aceitar a marca da besta, e esses 7 selos são selos que vão vir justamente sobre essas pessoas, visto que no capítulo 7 já cita uma multidão de salvos, pessoas, que João vê milhares e milhares de pessoas de todos os povos, línguas e nações, que tudo indica que essas pessoas aceitaram a mensagem do Evangelho, morreram num período tribulacional, e essa grande multidão caracteriza essas pessoas, Então a gente vê aqui agora, iremos ver as 7 taças, esses juízos que vão acontecer sobre aqueles que aceitaram a marca da besta, rejeitaram a mensagem do Evangelho, amém? Então vamos lá, acompanha aí na sua tela. A primeira taça fala de chagas más, Apocalipse 16 e o verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinha o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Essa é a primeira taça. A segunda taça, morte dos animais no mar. Aí em Apocalipse 16, verso 3. E o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Terceira taça, a terceira taça, rios e fontes e sangue. Apocalipse 16, do 4 ao 7, fala assim: E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgastes estas coisas. Visto como, observe esse trecho aí, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Olha só que juízo é esse da terceira taça. Os rios e as fontes vão se transformar em sangue, e essa transformação ela ocorre justamente como um juízo sobre aqueles que derramaram o sangue dos santos e dos profetas do Senhor. Ou seja, não vai ficar impune quem mexeu com os profetas do Senhor, com os santos do Senhor, que martirizaram os santos do Senhor. Amém? A quarta taça está em Apocalipse 16, do 8 ao 9. Fala assim: E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus,
que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. Não tem aquele ditado que fala que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Esse ditado é o ditado mais furado, não existe na Bíblia isso, né? Se porventura quem vem pela dor, beleza, mas nem todo mundo vem pela dor, porque esse texto da quarta taça fala, né, que essa taça aí vai ser sobre o sol, e os homens vão ser abrasados com fogo, né? É um sofrimento muito grande, calores, e mesmo assim eles vão blasfemar o nome do Senhor, né? Vão blasfemar e não vão lhe dar glória, não vão se arrepender. Mesmo em meio a tanto sofrimento, eles não vão se arrepender. Aí em Apocalipse 16, do 10 a 11, diz assim: o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, a quinta taça, ela vai trazer aí trevas, né? E mais dores sobre os homens. Amém? E aí nós chegamos na sexta taça, que nós podemos denominar essa sexta taça aqui como o momento em que vai ocorrer, né, a grande guerra do Armagedon. É o momento em que nós, a igreja, estaremos retornando com o Senhor, né? E nós iremos ver essa guerra acontecendo de cima, né? Nós vamos ver, retornando ali com Cristo, nós iremos ver essa guerra acontecendo e Cristo sendo vencedor. E o texto é bem longo, vamos ler o texto então. Apocalipse capítulo 12 e o 16, diz assim: e o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. Ou seja, esse rio ele vai secar, para que dê acesso, né, a essa guerra, né, para que essas pessoas que vão guerrear contra a nação de Israel, destruir a nação de Israel de uma vez por toda, eles possam ter acesso. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para congregar para a batalha. Naquele dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas, e os que congregam no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Observa que esse texto está falando que eu venho como um ladrão, e muitas das vezes quando a gente lê os trechos na Bíblia que fala que Jesus vem como ladrão, a gente fala que é o arrebatamento. Mas observe que o contexto aqui é diferente. Não é porque em uma passagem tem um significado, uma palavra, que sempre quando você achar aquela palavra em outro lugar, ela vai ter o mesmo significado. Só que essa palavra ladrão, ele virá como um ladrão. Todos os trechos da Bíblia que fala ou cita Jesus vindo como um ladrão, ou eu venho como um ladrão, nunca está falando do arrebatamento. Está falando do período em que ele virá após a grande tribulação, que ninguém sabe aquele dia ou aquele momento em que ele vai voltar. Sabemos que ele volta após a grande tribulação, mas ninguém sabe exatamente o dia ou a hora em que esse momento vai ocorrer, né? É isso que o texto está querendo dizer. Então esse termo aqui, eu venho como ladrão, se aplica a esse contexto, nesse momento da grande tribulação, finalizando a grande tribulação, que ele fala, eu venho como um ladrão, porque não sabe o momento que ele de fato irá aparecer dos céus. Amém? Então essa é a sexta taça, né? É o momento em que Cristo desce aí com a igreja, livra a nação de Israel de ser destruída. Amém? E a gente chega aqui agora num grande terremoto que vai, né, abalar a terra, que é a sétima taça. A sétima taça, no capítulo 16, do 17 ao 21. E diz, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Como que diz assim? Está acabado.
terminou, né? E houve vozes e trovões e relâmpagos e houve um grande terremoto. Que terremoto é esse? Como nunca houve desde há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram, e da grande Babilônia, né, se lembrou Deus, para lhes dar o cálice do vinho da sua indignação, da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, nesse momento, a Babilônia religiosa e a Babilônia política comercial é destruída, né? É o momento em que é a vitória do Cordeiro de Deus sobre o inimigo, e a Bíblia fala que serão lançados no lago de fogo, né? Vivos, né? A besta, o falso profeta, né? O grande dragão. E aqui finaliza as 7 taças. E a partir desse momento aqui começa, né? Aí vai ter o juízo do trono da glória, onde Deus vai separar aí o bode das ovelhas, que isso aí não é arrebatamento, tá? Bode e ovelhas não é arrebatamento. O texto do bode das ovelhas entra justamente aqui dentro desse contexto, onde será separado os bodes e as ovelhas, ou seja, quem aceitou a marca da besta e quem permaneceu firme até o final, acreditando nesse Messias, nesse Cristo, nesse Evangelho. E aí inicia o reino milenar. E uma outra oportunidade a gente fala mais detalhadamente sobre esses assuntos que eu acabei de abordar aqui. Mas o nosso maior interesse era falar das 7 taças, e está aí essas informações para você conferir na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo, porque ele pode abençoar muitas pessoas, esclarecer, né, o coração de muitas pessoas. E essa bendita esperança que nós temos é que a igreja estará no céu com o Senhor. Nós estaremos na glória com o Senhor quando isto acontecer. Porque a Bíblia fala que Ele nos livra da ira vindoura. E a ira é a grande tribulação. E eu não quero estar aqui jamais. Vamos para o céu comigo então. Amém? Glória a Deus.